Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos, aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é sobre um filme chamado Garota Artificial, um filme de 2023, que tá terror barra ficção científica. Basicamente o filme é o quê? É um carinha que ele desenvolve um programa, um software de inteligência artificial, que ele cria o perfil de uma menininha, de uma menina de 10, 12 anos por aí, não fala a idade no filme, estou julgando pela aparência dela. Aí tem a foto, os vídeos e tal. E aí ela caça pedófilos na internet, que aí os caras vão interagir com aquele perfil lá que é a inteligência artificial. Aí ela vai conversando com o cara e vai vendo, fazendo o filtro lá que a inteligência artificial faz, e vendo quem é suspeito e quem não é suspeito, e manda, o perfil manda as coisas tudo pra polícia lá, pro central que investiga e tal. E aí um grupo de uns investigadores, de uns policiais lá de um departamento qualquer, descobrem, porque esse carinha era anônimo, aí eles interrogam esse carinha, no começo do filme eles começam interrogando esse carinha, falando sobre esse programa, e aí que é a questão do vídeo que eu quero falar hoje, porque eu achei muito curiosa a premissa que o filme coloca, que é o seguinte, o que é humano, o que é inteligência artificial. E o filme é justamente um debate sobre isso, que esses personagens que ficam conversando com o carinha que desenvolveu a inteligência artificial, eles ficam debatendo sobre essas questões, o que é real, o que não é. Aí o carinha fala, esse programa de inteligência artificial não é uma pessoa, não é um ser humano. É igual uma guitarra, é igual um navio, igual uma cama, é um objeto. Não tem sentimentos, não tem desejos, não tem vontades. E os detetives policiais tentando entender o que é essa inteligência artificial. E aí existe um projeto para tornar melhor esse funcionamento dessa inteligência artificial, tornar mais eficiente. E aí eles falam que seria ter um androide, né, com o formato de corpo humano lá de uma criancinha, de uma menininha, e colocar dentro desse corpo humano essa inteligência artificial, esse software. E usar esse robozinho, esse androidezinho, usar ele como isca para encontrar os pedófilos e aí a polícia chegar lá e pegar eles. Daí estão falando assim, e se tornar ela humana? Aí no filme eles falam, se tornar ela humana, né? Então, como se tornar humana? Android não é um corpo humano, não é igual a um corpo humano. Então quais são os conceitos que a gente tem que parar de supervalorizar tanto as palavras, os rótulos que existem na sociedade, né? Porque se a gente parar pra pensar, vai ter lá o corpo humano. O corpo do Android, aliás, não é o corpo humano. É o formato do corpo humano, mas é um corpo todo cibernético lá, todo com peças, né? Metais, correia, óleo, as coisas igual tem no motor de um carro, por exemplo. É uma máquina ali, é um carro ali, só que ele tem uma inteligência artificial. Em vez de ter o formato do carro, ele tem o formato do corpo humano. E aí tem o software que roda ali, que é a inteligência artificial, que faz aquele corpo funcionar, que faz aquele corpo responder aos estímulos que ele vê na vida das pessoas, vêm conversar, a pessoa pergunta uma coisa, ele responde com coerência aquela questão, no, né, tem uma conversa, sabe, tem as informações, etc, sabe fazer as coisas, sabe fazer, usar o corpo igual qualquer ser humano saberia usar o próprio corpo, né? Então, aí vai se tornar humano, vai ter esse androide com IA, aí vai se tornar um ser humano, vamos tratar ele igual ao ser humano. Aí quem é pessoa boa, quem tem um bom coração, quem é da paz, quem é da e tal, vai tratar como se fosse um ser humano. Quem é mais realista vai tratar como se fosse uma guitarra, um objeto qualquer, só que você consegue conversar com esse objeto. Você fala uma coisa, esse objeto te responde. A diferença é essa. Né? Aí só porque ele tem o formato humano e tal, vai ser humano. Só que aí se a gente extrapolar na questão da viagem, se a gente pegar a pesquisa com célula-tronco, que eles clonaram a ovelha Dolly uns 20 anos atrás, eu acho, até mais. Ou seja, clonaram, se pegou a questão genética, analisou todos os genes do que faz uma ovelha ser uma ovelha, e todas essa análise genética pegaram lá no laboratório um gene aqui, pega esse gene daqui, pega esse gene ali, misturaram esse gene no negocinho lá, criou uma porra artificial, fecundou ela, e aí ela nasceu uma ovelha Dolly, o clone da ovelha Dolly, o clone de uma ovelha, o clone de um ser humano. Qual é a distância do clone de uma ovelha para o clone de um ser humano se você sabe toda a cadeia genética como é? E hoje em dia, matéria de quinta série, cadeia genética do ser humano. Né? Toda a questão dos genes e tal, isso daí todo mundo sabe.
Imagina os cientistas que estudam a vida inteira sobre essas questões nos laboratórios mais avançados aí espalhados ao redor do planeta. Né? Então eles têm o código genético do que é um ser humano. Então se eles pegarem esse gene aqui, esse gene aqui, esse gene aqui, criam ali a porra artificial igual fizeram com o ovelha, fecunda, cria o clone do ser humano. Aí tem o corpo humano funcionando normal, porque foi todo o processo, tem toda a cadeia genética, tudo que faz o corpo do humano ser o corpo do ser humano, tem toda a cadeia genética ali nos genes, tem tudo ali naquela porra artificial, fecundou ali no óvulo, no ovário, passou o período de gestação, nasce a criatura. E aí? A tecnologia já permite isso. O que não permite é questões éticas, são leis, são regras que proíbem pesquisas mais profundas que com certeza existem nesses laboratórios secretos aí, nos laboratórios mais avançados do mundo, que todo mundo sabe que existem esses laboratórios desde muito tempo, desde a época anteriores às primeiras, Segunda e Terceira Guerra Mundial, lá todo mundo já conhecia essas histórias de laboratórios secretos espalhados aí por todos os lugares, né? Empresas, né, como a CIA, FBI, lá na Europa também, nos outros países avançados, eles têm as próprias empresas deles também, não é só nos Estados Unidos, não é só limitado ali. No Japão, na Dinamarca, na Suécia, países super avançados em todos os níveis de conhecimentos, com certeza tem super laboratórios lá que produzem tudo. Tanto que a tecnologia é tão grande que teve a questão da pandemia e questão de menos de um ano conseguiram descobrir o antídoto, conseguiram criar um antídoto para um vírus, que descobriram o vírus menos de um ano depois de descobrir aquele vírus, conseguiram descobrir a cura para aquele vírus, o antídoto para aquele vírus. Né? Agora, se a gente for analisar 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, quanto tempo demorava? Acabou de descobrir um vírus novo. É mais de 20 anos, é mais de 30 anos. Tem doenças que a gente conhece, tem vírus que a gente conhece já há 30, 40, 50 anos que não tem cura ainda. Que não acharam a cura ainda. Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Então, será que toda essa tecnologia que a gente tem hoje em dia existe em alguns laboratórios aí o clone? O clone é um ser humano igual ao outro ser humano? Se existir, partindo do pressuposto da série de vídeos, né? De uma viagem, a gente viajando na possibilidade de se existir o clone. E aí? É um ser humano igual a um ser humano? Um clone ou um robô criado, um androide ali dotado de IA? Qual é mais humano? Qual é a diferença de um clone para um androide ali dotado com IA? Né, que é o software de inteligência artificial, que pensa por si próprio, consegue identificar que está vivo, que consegue saber o que é estar vivo, que consegue ter sentimentos. Se bem que um IA não consegue ter sentimentos, né? Consegue simular sentimentos, né? Mas não consegue ter sentimentos de verdade. E não consegue ter desejos também, né? Vontades, porque é tudo questão de códigos ali, é tudo questão que ele aprende a interpretar aqueles códigos, né? Então, o que você acha disso aí? Comente aí nos comentários, curta, compartilha, etc e tal. Paz pra todos, fui.